Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADM Cast. Bom, aproveitando que no mês de maio a gente comemora, celebra o Dia das Mães, resolvemos trazer uma pauta que achamos muito importante sempre debatê-la, a relação da maternidade com o mercado de trabalho. Para isso, a gente convidou 3 mulheres, 3 mães, 3 profissionais com as carreiras bem estabelecidas, né? Para contar um pouco para a gente sobre as suas experiências como mães, profissionais, principais desafios que enfrentaram e também para você que está nos assistindo, que é mamãe, que descobriu agora há pouco que vai ser mãe, que já está no mercado de trabalho, como é que você pode se preparar para você conseguir lidar com essa jornada tão encantadora, que deveria ser só de felicidade, mas que, infelizmente, para muitas mães, quando descobrem que estão grávidas e estão trabalhando, acabam ficando muito preocupadas. Então, a gente não quer que você fique com essa preocupação. Então, eu tenho o prazer de chamar aqui as nossas convidadas. Eu gostaria de iniciar chamando a administradora e conselheira suplente do CRA São Paulo, Ângela Miranda. Tudo bem, Ângela? Tudo jóia, boa noite. Boa noite, a Ângela, que também é integrante do Grupo de Excelência em Coaching aqui do CRA São Paulo. Da mesma forma que a Sandra Speyer é também integrante, coordenadora, Sandra, do Grupo de Excelência em Estudos da Mulher Administradora daqui do CRA São Paulo. Exatamente, muito boa noite, muito prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar aí sobre esse assunto tão importante. Com certeza, e ressaltando que a Sandra, ela também tem uma carreira estabelecida na área de tecnologia, né? Que a gente vai também saber como é que foi para ela, enquanto mulher, estar nessa área e também sendo mãe, né? Como é que foi essa experiência. E para fechar esse trio, tenho o prazer de chamar a Regina Madaloso, que é PhD em Economia, pesquisadora. Tudo bem, Regina? Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigada, né, de vocês estarem aqui com a gente. Como eu falei, uma pauta super importante. Infelizmente, para muitas mulheres, descobrir a gravidez enquanto elas estão no mercado de trabalho se tornou um motivo de muita preocupação. Mas eu gostaria de começar esse programa perguntando a vocês a experiência de cada uma, né? Como é que vocês reagiram quando descobriram a primeira gravidez de vocês? E como é que foi esse momento para vocês? Vamos começar com a Regina. Bom, eu fui mãe quando eu tinha 33 anos. Eu tinha voltado do meu PhD fazia 2 anos, 3 talvez, e eu queria muito ser mãe. Eu achei que eu ia ser mãe muitas vezes. E fui uma que me preencheu imensamente. Como eu trabalhava como acadêmica na época, a minha dificuldade maior ao ser mãe foi que eu tive a sensação que parecia que eu estava perdendo alguma coisa. Parecia que quando eu estava no meu trabalho, parecia que eu estava perdendo tempo com a minha filha. E quando eu estava com a minha filha, parecia que eu estava perdendo tempo no meu trabalho. E isso foi, na verdade, o meu grande impulsionador para eu estudar mulheres no mercado de trabalho. Porque se eu estava passando por isso, eu era uma acadêmica, eu via que as mulheres que estavam em empresas executivas, ou mesmo as mulheres empreendedoras, elas deviam ter muitas outras dificuldades e muitos outros dilemas que talvez para mim fossem mais fáceis e mesmo assim eu estava sofrendo. Então foi uma das melhores coisas, eu não abriria a mão nunca de ter tido a minha filha, é algo que eu me orgulho muito de ter uma filha, mas foi sofrido e eu me lembro das dificuldades que eu tinha, do medo e da culpa que surgiu quando eu tive ela. E você, Sandra? Então, eu, na verdade, faço tudo mais cedo, assim, né? Então, eu brinco que com 21 anos eu já estava formada em administração de empresas, trabalhando na área de tecnologia e casada, com 21 anos. E aí eu fui ser mãe com 24 anos, né, na minha primeira filha.
Eu sou filha única, então eu realmente queria ter mais de um filho. Depois tive uma outra filha com 28 anos. Sempre trabalhei em grandes empresas, né? Tive uma carreira na Promon, depois trabalhei em Microsoft, SAP, Oracle, IBM, Telefônica, AT&T, sempre na área de telecomunicações ou TI. Trabalho ainda numa empresa de tecnologia. A área de tecnologia é uma área que realmente exige bastante, né? É uma carga de trabalho intensa, viagens, muitas viagens internacionais, participação em congressos. Então, assim, o que eu digo é que a gente precisa de uma rede de apoio, né? E eu tive a minha rede de apoio muito grande, o meu marido sempre me apoiou bastante, os meus pais, tive outras pessoas em casa também para me apoiar, boas escolas, então eu acho que a gente tem que ter essa rede de apoio, senão realmente não é possível que a gente foque na nossa carreira, né? E que, obviamente, o tempo que a gente tiver com os nossos filhos, que seja um tempo de dedicação, um tempo precioso. Eu, sinceramente, não tive muitas dificuldades, né? Apesar de ter sempre cargos aí nessas grandes empresas, tive sempre pessoas acima de mim, chefes homens ou mulheres, muito compreensivos, tá? E, assim, eu acho que isso é o que vai realmente garantir aí essa segurança e estabilidade, né? Que é você ter a rede de apoio da família, seja de amigos, e que você possa realmente também trabalhar num ambiente que colabore, né? Porque a criança fica doente, às vezes você tem que sair do trabalho, e isso Sim. acontece e é normal, tá? Então, eu acho que, assim, eu tive realmente uma cooperação muito grande e acho que muita facilitação por essa questão aí da rede de apoio das pessoas com as quais eu trabalhei. Muito bacana. E a Ângela, como foi a sua experiência? Olha, primeiramente quero demais agradecer aí pelo convite, né? E registrar meu orgulho por estar neste bate-papo aí com essas mulheres tão notáveis, né? Bom, eu sou mãe agraciada com 2 filhos. Me casei aos 18 anos de idade e o maior responsável aí por me introduzir no mundo da maternidade veio na sequência. O meu primeiro filho, que completa 29 anos de idade esse ano, né? Se chama Egon. Não houve um planejamento na ocasião. Eu já trabalhava, foi difícil pra caramba todo o processo. Eu estava focada demais na questão de crescimento profissional e tinha migrado de estado, né? Eu tinha vindo noiva para São Paulo, acabei me casando na sequência, já veio filho na sequência, né? Essa coisa de conciliar novos ares, casamento, família, serviço doméstico, né? Emprego. E eu falo, né? Eu costumo brincar até com as pessoas que eu converso, né? Tudo que eu fiz foi depois que eu me casei, né? Me casei muito nova, ainda não tinha feito faculdade, né? Enfim. Com o pequeno número 1 já nascido, né? Esperei aí uns 4 anos para iniciar minha faculdade. E como eu sempre gostei aí de pessoas, mas gostava também de processos, então eu optei por fazer administração de empresas, já com habilitação em recursos humanos, lá nos idos de 90, né? Enfim, foi bastante difícil, mas eu tinha um parceiro maravilhoso que me ajudava muito em tudo, graças a Deus. Eu consegui conciliar, mesmo com os perrengues, toda essa vida aí dinâmica. E na carreira eu fui crescendo profissionalmente, nunca parava aí de estudar. 13 anos depois, né, a gente não estava sossegado, a gente chegou à conclusão de que estava sendo muito egoísta aí, né, da nossa parte, né, era muito egoísmo de nossa parte aí, não proporcionar para o Egon um companheirinho, né, um irmãozinho, né, então a gente planejou nosso segundo filho, e aí já foi super diferente, né, o Heron. Eu já tinha uma carreira bacana, né, bem consolidada, com outra estrutura, outra infraestrutura também, foi muito diferente. Então, assim, já grávida, né, líder de recursos humanos, né, no mundo corporativo, eu comecei aí uma busca por uma pessoa para um programa de sucessão ali para cobrir a minha licença maternidade. Optei por trabalhar aí até o último momento da minha gravidez. A empresa era muito solícita com todos os meus colegas de trabalho, então, assim, não tive, né, nenhum tipo de problema, assim, interessante para poder destacar aqui.
13 anos depois, então, do nascimento do Egon, veio o Heron. Foi bem diferente, porque eu tinha toda uma rede de apoio, né, que nem já foi comentado, e isso foi vital para mim. Neste ano, o Heron completa aí seus 16 anos de idade, né? Eu posso dizer que eu tive 2 filhos únicos, cada um em seu momento, com sua peculiaridade, né? Mas, assim, o que eu queria, né, falar para poder fechar aqui meu raciocínio com vocês para essa questão? Muita gente comenta, né, que o fato da mãe ficar afastada, né, de licença, enfim, ela acaba aí se desatualizando, que ela vai ter que acabar optando também, em algum momento aí, entre a maternidade e a carreira, que liderança não é para mães, né, a gente ouve aí, né, várias colocações. Na minha concepção, a maternidade, ela potencializa as competências, né, então eu acho que é uma fase aí que dá para aproveitar bastante, o mercado de trabalho tende a perder, porque a gente desenvolve aí expertises como organização do tempo, né? Essa questão de ser mais empático, flexível, enfim. E então, o que eu posso dizer? Na minha maternidade, eu consegui administrar trabalho, formação acadêmica, intercâmbio no exterior, projeto acadêmico na Europa, muitas viagens, né, a trabalho, visitas a familiares em outros estados, afazeres domésticos, amizades, crescimento profissional, atividade em comunidade religiosa, voluntariados e causas, o relacionamento afetivo e uma série de coisas, né? Para mim, não tem por que separar, então, no caso, a maternidade, né, da carreira, né? Para mim, é maternidade e carreira. Eu entendo que não existe vida profissional separada da vida pessoal. Então, a gente é uma pessoa só, com uma vida só, e nessa vida a gente tem nossos filhos aí, nossa carreira, nossas aspirações, e é isso. Vocês sentiram algum receio, né, de descobrir a gravidez agora, estou numa empresa, não sei se eu vou ter continuidade da minha carreira por conta de todos esses vieses, né, que a gente já trouxe aqui. A Ângela, inclusive, pontuou que a mãe, quando ela se dedica muito ao filho, ela acaba deixando de lado o trabalho e vice-versa. Tem esses vieses já condicionantes. Vocês passaram por isso, tiveram esse receio de não darem continuidade na carreira por conta desse preconceito? Eu tive uma circunstância, quando eu estava na licença maternidade da minha primeira filha, houve uma grande reestruturação na empresa que eu trabalhava, inclusive na minha área, na área de tecnologia, né? E aconteceram desligamentos, tal, não sei o quê, e eu, falei, quando eu voltar, né, obviamente não vai ter o meu lugar lá, né, porque se outros colegas tão competentes, né, acabaram sendo desligados por essa reorganização, eu não vou ter o meu lugar quando eu voltar, já estava me conscientizando, né. Uhum. Aí eu recebi uma ligação do diretor da área, me dizendo para eu ficar muito tranquila, que o meu lugar estava garantido para eu curtir a minha licença maternidade. E eu achei isso sensacional, e realmente eu fiquei muito tranquila com essa ligação, e me fez ser uma pessoa extremamente produtiva no meu retorno, e eu acho que foi uma prova de que o que vale é você ser competente, né? Fazer o melhor que você pode, né? Sempre o que vier para você fazer assim com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, da melhor forma possível. E isso daí vai aparecer, né? Isso aparece na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, né? A dedicação com que você faz tudo que você tem aí à sua frente, né? Eu quis perguntar isso para vocês, porque eu vou trazer um dado agora, que não é tão recente, de 2017, uma pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas realizou com 247 mil mulheres, revelando que metade dessas mulheres profissionais foram demitidas após 2 anos da licença maternidade. Uma coisa muito cruel, imagino você que até você receber essa ligação, Sandra, o quanto de ansiedade, o quanto de angústia você deve ter passado, né? Até você ter certeza que você voltaria à sua rotina profissional normalmente. Aí vem minha pergunta, Regina, o que é que isso significa, né? Em 2017 a gente tinha essa realidade. De lá para cá, diminuiu essa questão, a gente consegue ver um freamento, né, dessas demissões.
concentrada nas mães, recentes mães, e o que é que isso representa para a nossa economia, sendo que a nossa população é majoritariamente feminina. Essa pergunta é excelente, porque, embora essa pesquisa pareça uma pesquisa antiga, os dados que eles utilizaram e a forma como eles fizeram foi acompanhando essas mulheres após a licença maternidade. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente viveu um período muito complicado de pandemia, onde houve uma saída das mulheres do mercado de trabalho. Uma saída tanto porque algumas foram demitidas, como elas saíram do mercado justamente porque conciliar tudo, que é o que a gente espera das pessoas, que elas possam conciliar, ficou muito difícil. Na hora que a gente tinha um trabalho de home office, todo mundo em casa, criança em casa, pai e mãe em casa, pensando numa família tradicional, você ficou com uma sobrecarga de trabalho muito grande nas mulheres. Então, a gente não pode dizer que esse número que a FGV encontrou lá atrás é um número que tenha mudado para melhor ainda. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a demissão dessas mulheres, muitas vezes dizem, mas demitiram porque elas ficaram 4 meses, 6 meses de licença maternidade. É muito tempo, as empresas não conseguem suportar tanto tempo de licença. E aí eu trago um outro dado, que coincidentemente também é de 2017, usando os dados da RAIS de 2017, a Adriana Carvalho e eu, a gente foi contar quantos dias de afastamento homens e mulheres tiveram do mercado de trabalho formal. Porque só quem é formal que tira licença maternidade, paternidade, licença doença. Quem está na informalidade não tem esse direito e a gente sabe o quão grave isso é. E olhando para o mercado formal, na média de todas as mulheres que trabalham e todos os homens que trabalham no Brasil, contando todos os dias de afastamento, licença maternidade, paternidade, auxílio-doença, qualquer afastamento que tenha sido registrado no Ministério do Trabalho, as mulheres e os homens têm quase o mesmo número de dias de afastamento no ano. Então, as mulheres em torno de 17 de média, os homens 14. São 3 dias de diferença em média. Contando que as mulheres têm uma licença maternidade muito maior do que os homens têm licença paternidade. E isso até os 40 anos de idade. Após os 40 anos de idade, quando as mulheres passam a ter menos filhos, até porque a idade fértil ela está quase se encerrando, os homens passam a ter muito mais dias de afastamento do que as mulheres. Então, essa questão do afastamento da licença maternidade é uma questão que a gente precisa conversar muito bem. A licença maternidade é a licença que você não consegue esconder do teu empregador, porque você fica grávida e mesmo que você não conte, ele vai saber que você está grávida e ele vai conseguir se preparar para isso. Outras licenças, quando a gente fica doente, quando sofre um acidente, a gente não consegue avisar com antecedência. Então, a gente precisa, de alguma forma, desmistificar o que isso significa, porque a consequência para as mulheres, ela vai dar licença de ter o filho, de perder o emprego, muitas vezes perder uma promoção, diferenças salariais que se baseiam no fato de que talvez ela possa ter filhos, e tudo isso é muito mais um viés do que uma realidade. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para complementar. Não, por favor, se vocês quiserem complementar, a gente está aqui batendo esse papo. Eu acho que assim, está bem elucidada a questão, né? E o mais interessante de tudo isso é que a empresa é reembolsada, né? Então, assim, então, assim, não tem a perda, né? Dá para se trabalhar, inclusive, alguém para poder fazer uma substituição. É importante trazer essa informação, né? A licença maternidade, a Previdência devolve para a empresa, né? Ela faz um reembolso, né? Então, assim que a empresa, né, evidencia ali que tem efetivamente, né, um colaborador, um empregado, né, afastado aí por maternidade, tem a devolução do valor, né? Então... Exato, é bom lembrar isso. Né?
para isso. E a gente, acho que uma coisa que a gente pode falar é sobre a questão do cuidado. Enquanto a responsabilização ficar muito nas mãos das mulheres, e assim, nós quatro aqui, eu acredito que nós sejamos muito exceção, no sentido de que nós temos trabalhos que permitem que a gente faça certas escolhas, que a gente teve pessoas que nos apoiaram, que a gente conseguiu ter uma rede de apoio que muitas mulheres não têm. Quando o cuidado fica muito pesado, muito oneroso em cima das mulheres, elas têm mais dificuldade de conseguir também fazer as próprias escolhas. E isso a gente discute ainda muito pouco. Acho que essa questão da economia do cuidado, ela é pouco discutida, né? Humanamente possível equilibrar tantos pratos, né? É verdade. Eu acho sempre, quando eu acabo às vezes dando algumas palestras, fazendo mentorias, o que eu digo é o seguinte: seja uma pessoa que se destaca pelo seu estudo, pela sua competência, porque aí, se você não é bem-vinda nessa empresa, você tem outras empresas querendo o seu trabalho. Então, o importante é realmente você fazer o seu currículo, você ser dona da sua carreira, você está sempre se atualizando. Na minha área de tecnologia, principalmente, a gente tem que se atualizar constantemente, né? Então, assim, se atualize, se mostre, vá a eventos, faça colaboração, mentoria. Você tem que, vamos dizer, ser o seu cartão de visitas, né? E aí você não fica refém de uma posição numa empresa, né? Você tem a sua, vamos dizer, o seu currículo ali no LinkedIn, que diz qual é a sua experiência profissional, o quanto que você tem valor para as empresas pelas quais você já trabalhou, né? Os colegas que você já teve, os clientes que você já atendeu. Isso tudo faz parte de uma história, né? Que você vai criando ao longo do tempo. Então, o que eu digo, principalmente para as meninas que estão começando agora, se mantenha atualizado, estude inglês, que é fundamental. Eu bato muito nessa tecla, sabe? O inglês é muito importante hoje. Estude tecnologia se você gosta, porque é uma área onde tem uma demanda por profissionais muito grande. Existe, por exemplo, a área de cybersecurity, que é a área de segurança, né? Existe um número de vagas enorme. As empresas dão certificação, dão cursos, treinamentos de graça. Hoje tem internet, você vai atrás. Então, seja uma profissional que se dedique, né, tenha a sua marca pessoal, e você faz isso levando a sua vida pessoal em conjunto. Também não espera, eu só vou ser mãe a hora que eu tiver lá 45 anos, né? Não, eu particularmente não gosto muito desse negócio de ser mãe depois dos 40. Eu acho que a gente tem que ser mãe um pouco mais jovem, porque senão você não consegue correr atrás das crianças pequenas que cansam, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas em conjunto, sabe? A gente tem que ter a vida profissional, a vida pessoal. Também chega no final de semana, desliga, vai passear, curte a família, né? Então tem que fazer essas coisas, vamos dizer, com um pouco de sabedoria e bom senso, né? Importante também. Inclusive, a Sandra mencionou uma coisa que eu acho importantíssima a gente trazer também, que é a mulher não se sentir presa à empresa, a ter essa liberdade, né, de trabalhar e de também fazer os seus horários, ter a sua rotina. Ângela, você acha que o empreendedorismo para as mulheres se tornou uma oportunidade para que elas conquistem essa liberdade? Como é que você vê isso nas mentorias que você pratica? Eu já atendi mentoradas que resolveram lecionar online, vender artesanato, se associaram para prestação de serviço, fornecer comida congelada, revender produtos. Na pandemia, eu tive uma das mentoradas que ela era atuária, né? Ou seja, estava, né, na área de seguros, previdência, calcular valores, né, de tempo de vida, média, enfim, e de repente ela se viu, né, empreendendo aí, vendendo produtos para pet, e-commerce. E assim, ela estava tão engajada, gente, ela estava tão ali, né, com a força de vontade, gritando ali, que deu super certo, foi um sucesso, mas assim, o que eu estou dizendo, né? O que eu quero dizer com isso, né? Eu estou empreendedora e me conectei ao mundo aí dos empreendedores, né? Assim como uma mãe profissional empreender, né? Há riscos? Claro que há. Há oportunidades? Demais, né? Imensas. Todas as mães podem empreender? Não sei dizer, né? Todas elas vão ter sucesso, né? Quem sabe, né? O mercado aí tá
tá cheio de oportunidades, de possibilidades, né? Então, assim, eu acho que algumas dicas, né, que eu acho que já foi até falado, manter redes, né? Eu acho que tem que estar, né, visível, quem não é visto não é lembrado, né? Se optou por empreender mesmo, identificar um nicho bacana aí para a atuação. Eu acho que gostar daquilo que, né, foi identificado é primordial para fazer com que o negócio prospere, perpetue. Realizar curso de empreendedorismo, gente, porque assim, não adianta ir pelo achismo, né? Sebrae, outros órgãos estão aí com cursos direcionados para empreendedorismo, tem gratuitos aí na internet, online, enfim, vídeos de YouTube. Acho que também não custa fazer alguma coisa de marketing, né? Redes sociais, mídias. Eu acho que também primordial explorar networking, né? Não tem muita gente, começa aí com a ajuda da família, né? Pedindo para os vizinhos ajudarem aí a disseminar o que você está pensando. E hoje com a tecnologia, né? Facilita Exatamente. bastante. Não, e assim, para quem usa, né, Instagram, tem páginas, né? Existem páginas aí profissionais, né? Mas assim, eu acho que planejamento contínuo, né? Não dá para faltar. Nunca parar de estudar o público-alvo e, assim, acho que mais interessante, estudar o concorrente, né? Não dá para parar de estudar o concorrente, né? Que mais que eu posso falar? Quem vai ser o seu comercial, né? Quem vai fazer prospecção, relacionamento com o cliente, né? Tem que amadurecer também a ideia de que não é CLT, então não tem dinheiro rápido, gente. Então, assim, há um custo de investimento. Você tem parceiro, tem parceira, né? Ele comprou a ideia, ele está com você, a sua rede de apoio está com você, né? Ou você é mãe solo e aí tudo bem, você decidiu, né? Vai fazer o teste, enfim, né? Então, assim, eu acho que é preciso também entender que assim, uma mentoria, né, profissional, né, também é interessante, né? Ter ali para poder buscar quando, né, houver a necessidade, exatamente. E acho que assim, tá dentro de casa, é reservar um espaço, né? Você optou por ficar mais perto aí do seu filho, mas assim, o seu trabalho demanda, né? Ficar ali presencial, destacar um espaço, né? Ou é só online, dá para fazer qualquer hora, né? Administrar direitinho aí, você vai continuar fazendo os afazeres domésticos, né? Então, assim, tem que se planejar direitinho. E assim, para também acabar uma coisa, né, não destruindo a outra, né? Então, e acabando, né, se tornando mais um problema. Exatamente. E assim, independente de empreender ou não, se você chegou à conclusão de que é um momento, né, de pausar e tiver recurso, não é vergonha nenhuma você fazer a pausa na carreira, né? A escolha é sua, você se conhece, você se permite, né? Enfim, então, pausa para poder empreender, para ficar mais perto do filho, tudo bem. É pausa para fazer pausa mesmo, ficar ali focado nele, tudo bem também, gente. Né? O mercado está sabendo de tudo isso. A visão pós-pandemia, né, facilitou muito isso também, né? Enfim, essa questão de empatia e entender ali esse momento, né? Então, eu acho que é isso. Quanto a mim, né, eu fiz essa pausa, deu muito certo, graças a Deus. Hoje meu filho vai fazer 16 anos e acho que foi primordial aí eu ter feito essa escolha para poder acompanhar de perto. E foi na época certa, no momento certo, e deu muito certo. Muito bacana, muito bacana. Bom, Regina, a gente já falou aqui de vários vieses, né? E a cobrança da mulher que trabalha é muito grande, até dela própria, né? Se cobra porque não se dedica o tempo que gostaria à família, se cobra porque não se dedica o tempo que gostaria ao trabalho. E a sociedade em si vai inserindo outras questões, outros vieses. Na sua opinião, de pesquisadora, como é que você acha que a sociedade poderia começar, né, a mudar esse cenário? A gente vê que as políticas públicas têm uma importante atuação nisso, tanto é que a lei da licença maternidade é essencial, mas mesmo assim algumas empresas burlam, né? Esperam acabar a licença maternidade até para demitir essa recente mãe. Como
Como é que você acha que a sociedade pode mudar esse cenário? De que forma? As empresas, principalmente. Quando a gente pensa em mudança, a mudança estrutural leva muito tempo. Ela vai depender de uma questão educacional, de uma mudança na sociedade. Como a gente muda de longo prazo? Via educação. Via educação, via mais conversas como essa que a gente está tendo agora, falando dos exemplos, mostrando que as mulheres, dado que nós somos um pouquinho mais que a metade da população, mas nós somos muito mais das pessoas que têm ensino superior completo, ou seja, nós somos uma massa super importante para a produtividade do nosso país, para a produtividade econômica do nosso país. Então, parece que a gente tem que fazer alguma coisa. A legislação, toda legislação que promova equidade para homens e mulheres, a gente acabou de ter aprovada a questão da punição para as empresas que pagarem diferente para homens e mulheres no mesmo cargo, passou no Congresso, ainda falta alguns trâmites. A gente tem uma parte da legislação super importante que fala de divulgar as questões de diferenças salariais para homens e mulheres, porque por que a gente fala disso quando fala de mulheres, quando fala de empreendedorismo? Muitas vezes as mulheres optam por empreendedorismo não por vocação, não por vontade, mas por necessidade. Esses 50% de mulheres que perderam emprego logo depois de terem filhos, muitas delas tiveram que empreender. Não foi uma opção, não foi um preparo para elas fazerem isso. Não foi uma escolha como a Ângela conta dela, não, foi uma necessidade. Então a gente precisa de alguma forma garantir tudo isso via políticas públicas. Uma política pública que é super importante a gente discutir é aumento da licença paternidade. Pode parecer um contrassenso, né? Mas é que se a gente aumentar a licença paternidade, a gente traz os homens para colaborarem mais com as mulheres e dividirem esse trabalho de cuidado. Então, dentro de políticas públicas tem muito a ser feito, mas dentro das empresas também. Dentro das empresas com certas políticas internas que valorizem o trabalho da mulher da mesma forma que o trabalho dos homens. Então, você tem a questão de sensibilização para questões de gênero, você tem a sensibilização para a questão da participação dos pais na criação dos filhos. Quando a gente fala de pagamento, por exemplo, de auxílio creche, independente se é o homem ou a mulher. O teu funcionário é um homem, mas tem creche, o auxílio creche vai ser pago para ele. Ah, mas a mãe não trabalha aqui. Pois é, mas esse homem teve um filho, né? Alguém vai ter que cuidar, então. E nós, empresa, nós também somos responsáveis por isso. Essa família está criando essa criança, e essa criança, imaginem, a gente já está com problema hoje em dia, a gente fala de problema de financiamento da Previdência Social, vai se agravar, porque nós vamos ter muito mais pessoas mais velhas e poucas pessoas jovens para sustentar esse sistema. Então, até mesmo pensando de uma forma egoísta, é importante que a gente tenha crianças, que essas crianças sejam educadas, que essas crianças cresçam, para a gente dar continuidade, até mesmo, de novo, de uma forma egoísta, se a gente pensar em previdência social. Então, o papel das empresas em controlar que essas mulheres, quando elas tenham filhos, elas têm uma segurança que a gente teve. Eu vou sair, quando eu voltar, eu vou ter minha vaga, e se eu desempenhar bem, eu vou continuar onde eu estou. Não é eu ser demitida logo que eu voltei de licença maternidade. Algumas empresas fazem avaliações e durante 1 ano após o retorno da licença maternidade, não se avalia as mulheres que acabaram de ter filhos, porque eles já sabem que essas mulheres vão ser avaliadas com vieses. Então, todos esses auxílios, políticas internas, sensibilização da liderança, não adianta nada eu sensibilizar a mulher e não sensibilizar a liderança, da importância da participação dela dentro dessa empresa. Tudo isso pode fazer com que ser mulher e ser mãe seja ainda mais agradável do que já é. E não tenha tanto custo só para as mulheres, obviamente. Com certeza, Regina. Inclusive, a gente amplia esse debate, a gente está aqui conversando com vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, mas a gente tem ampliação desse debate numa matéria que a Regina participou, inclusive, da revista ADM Pro,
que você pode acessar virtualmente através do admpro.crasp.gov.br. E se você é registrado aqui no Conselho, você recebeu esse exemplar físico no endereço informado. Então, vale muito a pena também você que está interessado nessa temática, que quer estender esse debate, procurar essa matéria que foi feita pela Karen Rodrigues. Bom, gente, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu ainda tenho 2 perguntas para vocês e eu gostaria de começar pedindo para cada uma, brevemente, dar dicas, dar orientações sobre como a mulher que acabou de descobrir a gravidez, que está preocupada, que está sem saber como é que vai ser o seu retorno pós-maternidade, né? Pós-parto, melhor dizendo. Como é que ela pode se preparar psicologicamente, se sentir confiante, ter segurança, né? Que ela vai sim conseguir dar conta dessas jornadas, né? De mãe, profissional, esposa, enfim, são tantos pratos, como eu falei, que as mulheres acabam administrando que fica difícil humanamente conseguir dar conta de todos, mas a mulher sempre dá um jeito. É verdade, a nossa característica aí é essa, né? Da gente sempre conseguir aí sair do outro lado, né? E assim, às vezes um pratinho cai, né? Quando você falou que tem muitos pratinhos aí sendo equilibrados, às vezes um pratinho cai e tudo bem. Tudo bem, não tem problema, sabe? Acontece às vezes alguma coisa, né? A gente não tem que se cobrar uma perfeição. Eu acho que isso que é a chave, né? Ninguém tem que ser perfeito, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Eu acho que se você, assim, pensa em dicas, né, eu acho que, assim, educação é uma coisa fundamental, estudar sempre, né, que todas nós aqui mencionamos, eu acho que estar atualizada, né, na sua carreira, na sua profissão, fazer o que você gosta, né, eu acho que é importante, porque quando você faz o que você gosta, você faz com prazer, com dedicação. Eu tenho uma coisa que me norteia também, que é a minha fé. Eu acho que ter fé, né, você acreditar em Deus, você... sabe, você realmente pensar que às vezes você não vai estar com seu filho, mas você vai fazer uma oração que vai estar tudo certo, sabe, porque ele vai estar com, Deus vai estar lá, vai estar protegendo, sabe, algumas coisas assim você precisa, né, porque vão te deixar mais tranquila, mais em paz com você, né, eu acho que são coisas importantes para essas mulheres, né, não queiram a perfeição, busquem ajuda, também não tem problema nenhum a gente pedir ajuda para as pessoas, né? Eu acho que é importante, ajuda para quem trabalha com você, ajuda até para o seu chefe, né? Eu acho que assim a gente tem que ser bastante sincero. Eu sempre fui extremamente sincero, os meus funcionários sempre foram extremamente sinceros comigo. Eu acho que essa transparência é o que rege, né? Eu acho que se você trabalha numa empresa que tem uma cultura de confiança, isso é fundamental. Às vezes o ambiente é um pouco mais competitivo, né? Às vezes existem mais homens que mulheres, como na minha área de tecnologia, eu sempre fui muito minoria, né? Mas eu não me deixava abater por eu ser minoria, né? Eu tinha, vamos dizer, a minha função, eu colaborava para o resultado da empresa, assim como os homens também, e algumas vezes até mais, né? Então, acho que saber que você realmente tem aí o seu papel de participação e contribuição é super importante, e além disso, eu acho que assim, você tem que pensar que você tem que ter a sua independência financeira. Eu acho que isso é o fundamental. As mulheres precisam pensar em ter independência financeira, seja funcionário de empresa, seja empreendedorismo, qualquer coisa, mas tenha a sua independência financeira. Isso eu acho um recado bastante importante. E você, quem vai agora? Ângela ou Regina? Posso ser eu. Uma mãe que ama a maternidade, né? Enfim. Bom, eu acho que é importante, né, deixar aqui para todas essas mulheres mães, né, profissionais, enfim, e outras que pretendem ou que acompanham, né, pessoas inseridas nesse contexto, né, é entender que a maternidade muda a gente completamente, né, então muda inclusive nossos objetivos de vida, né, uma mulher mãe determinada a fazer algo, não tem nada que vai impedir dela atingir o que ela almeja, né, então se as empresas entendessem mais o quanto, né, a maternidade impulsiona aí as mulheres, potencializa a competência, né, a gente teria mais espaço, mais condições favoráveis aí, o mercado seria mais saudável, né, com essa coisa aí de se fosse visto como uma escola de aprendizagem mesmo, né,
as mulheres sairiam, né, na frente, aí, na ponta, aí, e, enfim, e as empresas se beneficiariam aí, com mulheres decididas, estratégicas, empáticas, criativas e prontas para o futuro. As que não estão nesse nível, né, que estão aí na fase, né, do pensando o que vai acontecer, como que eu vou fazer, enfim, não fique sozinho, busca a rede de apoio, se junte a grupos relacionados, né, acredite em si mesmo, enfim, ouça pessoas, acredite, né, no potencial, e bola para frente, né? Eu acho que a mulher tem que ser empoderada, tem que acreditar nela, julgamentos virão, mas as barreiras estão aí justamente para serem aí enfrentadas, e eu tenho visto muitas ações humanizadas aí, de gestão humanizada de pessoas nas empresas, enfim, eu acredito demais no futuro do trabalho aí, promissor para mulheres. Muito legal. Regina, encerrando com você? Nossa, depois do que a Ângela e a Sandra falaram, fica até difícil, né? Eu concordo plenamente que eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se dar conta é que, embora a gente equilibre muitos pratos, eles caem. Então, se você acabou de descobrir que está grávida, o que eu tenho de boa notícia é que algo vai sair como você não esperava. E tudo bem. A gente consegue recolher os caquinhos depois, é importante que a gente consiga perceber quais são os pratos mais importantes que não podem cair. O apoio do companheiro ou da companheira é essencial, ter um plano de como você vai fazer, conversar com a sua chefia, ou com os seus colegas, como isso vai ser conduzido dentro da empresa. E talvez, assim, a coisa que mais é importante, vive esse momento que você está agora, com teu filho crescendo, vive agora. A gente não sabe como vai ser depois, você pode ter todos os planos e tudo mudar no meio do caminho, mas essa fase de barriga crescendo, bebê vindo, a gente tem tanta preocupação, a gente passa a se conhecer tão melhor e de um jeito tão diferente. Eu não sei se é porque a gente muda ou porque a gente se dedica a isso, mas a gente passa a se conhecer de um jeito muito interessante. Então, acho que eu queria dizer parabéns, vai dar certo. De um jeito ou de outro vai dar certo. E contar com essa rede de apoios, acho que isso que a Ângela falou é importante, uma rede de mulheres. Nós também temos que dar apoio umas às outras e ir guiando, mentorando como é que a gente leva essa nova vida. Excelente, eu quero muitíssimo agradecer a vocês esse bate-papo, vocês terem compartilhado conosco as experiências, todas as dicas. Eu acredito que muitas mulheres que estão nos assistindo sairão aqui desse programa mais fortes, né, mais encorajadas. Antes de encerrar, de fato, aqui o nosso programa, eu sempre peço uma dica de leitura, né? Gostaria que cada uma desse uma dica de leitura, pode ser sobre essa temática, maternidade, essa relação maternidade, mercado de trabalho, como também pode ser sobre um livro que vocês tenham lido, que vocês achem interessante compartilhar conosco. Vamos lá, quem começa? Eu posso começar. E, bom, eu acho que é o livro mais lido do mundo, que pela minha religião é o que eu leio diariamente, que é a Bíblia. E eu tenho 2 versículos que eu gostaria de deixar aqui como mensagem, quando eu sempre falo, né? Que eu acho que Jesus falou que no mundo tem de passareis por aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E a gente que viva a vida e viva com abundância, né? Então, vamos aí realmente passar por dificuldades, né? Todos nós vamos passar por dificuldades, a gente não sabe quais são elas, mas a gente tem que ter bom ânimo, né? E seguir em frente e fazer o melhor que a gente pode. E sempre ser grato. Acho que a gratidão é uma coisa que deixa a vida mais leve para a gente. Verdade. Você, Ângela, qual a dica que você deixa para a gente? Olha, eu acho que a gente combinou, hein? Olha só. Eu também sou muito espiritualizada, né? Enfim, tenho toda uma educação direcionada, né? E enfim, eu acho que fé move montanhas, acho que isso dá um impulso, né? Então, é uma literatura obrigatória para mim, mas assim, saindo da questão espiritualizada, né? Eu li recente, né, uma indicação de um livro muito interessante. Ele se chama Vença a Síndrome do Degrau Quebrado,
que é Como Conciliar a Carreira, a Maternidade e Revolucionar o Mundo, aí na visão de Monique Stone. Quem é Monique, né? É a criadora daquele movimento Mães na Liderança. Então, ela acredita na potência da maternidade, é uma oportunidade única, a questão, né, de a mulher conquistar aí a sua plenitude. Então, acho que vale super a pena e fica aí essa minha dica. Obrigada. Regina? Eu vou dar 2 dicas, e dado que elas falaram de livros não literatura, eu vou citar 2 livros da literatura brasileira que eu li e gostei muito e que trata de mulheres mães. Um chama Sweet Tóquio, a autora chama Giovanna Madalosso, ela não é minha parente, a gente escreve diferente, tá? Mas por coincidência, admiro muito o trabalho dela, ela é colunista na Folha de São Paulo. Sweet Tóquio trata da questão do cuidado, da relação de uma mãe com uma filha, a babá, é muito, muito interessante. E o outro é o livro chamado Véspera, da Carla Madeira. A Carla Madeira está sendo super falada no Brasil inteiro pelo primeiro livro dela, que é o Tudo é Rio, mas o Véspera é uma relação de uma mãe que chega no limite com uma criança. E aí toda a história que vem até ela chegar nesse limite. Eu acho literatura, mas é extremamente interessante. Muito obrigada pelas dicas diversas, que você com certeza, a gente vai colocar inclusive aqui o nome dos autores, o nome dos livros, para vocês não perderem nenhuma dica dessa. Olha lá, hein? Depois vocês escrevem aqui nos comentários quais livros vocês leram, o que é que vocês acharam. Quero muitíssimo agradecer a vocês, dar os parabéns, né? Eu não sou mãe por opção, mas eu admiro muito as mães que continuam aí na batalha, que equilibram esses pratinhos que só vocês é que sabem o quão é difícil, né, ter esse jogo de cintura diariamente. Então, meus parabéns para vocês, mamães que estão aqui com a gente, para as nossas convidadas mamães também. Muito obrigada a todas por estarem aqui com a gente. Nós que agradecemos aí. Foi um prazer, obrigada. Um prazer. Até Agradeço mais uma vez aí pelo convite, né? A honra estar com vocês aqui. Amo pessoas, amo ser mãe, amo café, amo vinho. E sabem de uma coisa? É ótimo equilibrar tudo, mas se não der certo, não tem problema, gente. A gente vai aprendendo, desequilibrando e só erra quem tenta. E vocês estavam falando dessa questão de se o prato cair, é juntar os cacos. Se eu não me engano, no Japão tem um ensinamento que quando algo se quebra, eles ligam aquela peça, né, com a tinta, uma cola dourada, para lembrar, para juntar, e ali se torna mais bonito aquele objeto, né? Aquele objeto de história, né? Aquela história que ganha um novo significado. Então, fica aqui a nossa mensagem de parabéns a vocês, mamães administradoras, mamães que não são administradoras, mas que estão aqui com a gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu espero vê-las e vê-los, que também devem ter rapazes aqui com a gente, com certeza, no próximo CRA São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Grandes mudanças, a mudança humana é muito desafiadora. O ser humano não está preparado para mudar. A gente tem no nosso cérebro ainda reptiliano um instinto a evitar a mudança, porque a mudança nos demanda quê? Energia. Então, a gente só muda por 2 motivadores, ou por necessidade ou por vontade. Ou porque a gente precisa ou porque a gente quer. E diante desse cenário, a liderança brasileira, o empresariado brasileiro, ele é